Importante é saúde. O soluço é algum descontrole do nosso organismo que, quando momentâneo e temporário, não tem maiores consequências. Mas eu quero falar daquele soluço que é um pouco mais duradouro, porque, afinal de contas, o soluço momentâneo ele pode estar relacionado a, por exemplo, uma alimentação copiosa em que você enche muito o estômago, ou então você usa bebida alcoólica, ou você usa um sorvete muito gelado, ou você está rindo muito. E aí são circunstâncias pontuais que, de repente, você pode ter aí um soluço que dura aí alguns minutos, algumas horas, e aí depois passa sem nenhum problema, não tem maiores consequências. Mas nós temos soluços que podem ser mais duradouros. Tem soluços que demoram semanas, meses, e tem soluços, inclusive, que duram anos, ou a pessoa sempre tem períodos com soluço e períodos sem soluço, como é o caso, por exemplo, do nosso ex-presidente da República, depois que ele levou aquela facada no abdômen, que teve que fazer várias cirurgias, e ele teve lesionado aí o nervo frênico, que é um dos responsáveis pelo soluço, e aí ele começa a ter muitos episódios de soluço, o que leva a uma série de consequências ruins para o nosso organismo. Porque se você tem soluço momentâneo, ele pode atrapalhar um pouquinho, pode até te deixar um pouco constrangido, mas passa. Agora, quando você tem um soluço que ele é duradouro, isso acaba interferindo no seu dia a dia, acaba interferindo até na sua... você não consegue se alimentar adequadamente e você tem uma série de consequências disso. Você pode ter uma hérnia inguinal ou uma hérnia umbilical que ela pode se exacerbar em função desses soluços. Além do que, se é duradouro, precisa se investigar qual é a origem desse seu soluço, porque afinal de contas, muito provavelmente está tendo aí alguma doença, alguma situação que pode estar levando a isso. E nós sabemos que, por exemplo, pessoas que têm algum distúrbio gastrointestinal, por exemplo, uma gastrite acentuada pode levar a isso, um refluxo gastroesofágico também pode levar ao soluço frequente. Você pode ter, por exemplo, um câncer de estômago, que também leva a isso. Na parte pulmonar, você pode ter pneumonias, que podem também, pneumonias ou outras infecções pulmonares, que podem levar ao soluço. Ou do ponto de vista cardiológico, você pode ter alguns tipos de infarto, principalmente quando eles estão na parte inferior aí do coração, que pode pegar aí a parte do diafragma, que leva ao soluço. Então, precisa ser investigado quando o soluço ele é duradouro, ou quando ele é mais aí do que 2, 3, 4 dias. É importante consultar-se com o médico para que ele, a partir de uma análise criteriosa de quando é que você tem esses soluços, o que melhora, o que piora, de como ele acontece, ele também possa pedir alguns exames, pode ser aí uma endoscopia, pode ser uma tomografia, uma ressonância magnética do que ele estiver suspeitando, e muitas vezes alguns exames bioquímicos, por exemplo, fazer a dosagem de eletrólitos. Nós sabemos que muitas vezes falta de potássio, falta de sódio, falta de magnésio também pode levar aí a soluços. E aí ele vai identificar a situação e corrigir a situação. E aí é assim, muitas vezes você retirando aí o agente causador do soluço, a coisa se resolve. Por vezes não, por vezes o soluço é persistente e muitas vezes as pessoas precisam partir aí para medicamentos mais potentes. Normalmente são medicamentos que são
praticamente os mesmos que nós utilizamos aí contra o vômito, né? E nos casos que ainda, mesmo assim, não se tem um resultado adequado, muitas vezes há necessidade de fazer aí um bloqueio do nervo frênico, que já é um procedimento invasivo, com respostas razoavelmente satisfatórias. Tem alguns que se conseguem, tem outros que não se conseguem. Então, a partir de hoje, você observando que você está tendo um soluço de uma forma mais constante, é importante procurar o médico para saber o que está acontecendo com você. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aí trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde.